Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Para começo de conversa, na última videoaula nós falamos da primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma aplicação da lei da conservação da energia. Para exemplificar, observe essa ilustração. Nós temos aqui um sistema e ao redor dele uma vizinhança. Esse sistema pode trocar calor com a vizinhança. Ao fazer isso, a sua energia interna pode variar, aumentando ou diminuindo. E pode haver realização de um trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança ou da vizinhança sobre o sistema. Agora observe essas duas imagens. Na foto da esquerda nós temos uma certa quantidade de madeira em combustão e aqui nós temos um grande iceberg. A questão é, será que eu consigo aproveitar toda essa energia acumulada no iceberg da mesma forma como eu consigo aproveitar na combustão da madeira? Será que eu consigo obter trabalho da mesma forma nas duas situações? Vamos ver nesse vídeo. Primeiramente, precisamos conversar sobre transformações reversíveis e irreversíveis. Observe esta ilustração. Nós temos aqui um pêndulo, um objeto de massa preso a uma haste que oscila entre duas posições de equilíbrio. Vamos supor que eu tenha deixado ele em uma posição, soltado, e ele oscila até a outra posição, até a outra extremidade e retorna à posição inicial. E assim ele permanece. Essa transformação seria dita como reversível, mas apenas em algumas condições muito especiais. O que caracteriza uma transformação reversível? A transformação reversível é aquela que pode ser realizada em sentido inverso, ao longo de um mesmo caminho, retornando ao estado inicial. Ou seja, é como se esse objeto saísse desse ponto, fosse até o outro ponto e retornasse ao ponto inicial. Porém, para que isto aconteça com perfeição, precisamos eliminar atrito, resistência do ar, qualquer tipo de turbulência, ou seja, no nosso mundo real, isso não acontece. Isso só acontece no mundo ideal, perfeito, onde a gente pode eliminar qualquer tipo de força, qualquer tipo de resistência que atrapalhe o movimento. Então a transformação reversível não é real, é ideal, ou seja, pode ser realizada com aproximação, jamais com perfeição. Nesta outra ilustração, nós temos uma certa quantidade de gelo a 0 graus Celsius, gelo em ponto de fusão, e temos também uma certa quantidade de água a 100 graus Celsius, em ponto de ebulição. Aqui a gente percebe um tipo de transformação que é irreversível. Por quê? Porque aqui o que acontece é o seguinte, essa quantidade de gelo irá derreter e não se tornará gelo novamente por si próprio. Será preciso um agente externo para fazer com que a água, obtida através do derretimento do gelo, torne-se gelo novamente. E esta água que está fervendo irá se transformar em vapor. E da mesma forma, o vapor não se tornará água líquida novamente sem que haja um agente externo envolvido. Então dizemos que esses dois processos são naturalmente irreversíveis. Transformação irreversível é aquela na qual o sistema não retorna espontaneamente à situação inicial. O sentido espontâneo dessas duas transformações a gente chama de transformação irreversível. Concluindo, as transformações naturais ocorrem preferencialmente em um sentido, caracterizando-se pela irreversibilidade. Para entender como os processos naturais ocorrem, precisamos falar de ordem e desordem. Observe, temos aqui um baralho de cartas. Imagine que você tem esse baralho novo e que todas as cartas estejam em ordem, em sequência por ordem de valor e por naipes. Quando você começa a embaralhar as cartas, por mais que você tente repetidas vezes, você dificilmente encontrará a mesma ordem inicial, entende? Quando você tem uma ordem inicial dessas cartas, a partir do momento que você começa a misturar, cada vez mais novas ordens vão surgindo e dificilmente você vai encontrar essa mesma ordem inicial. Captou? A gente está indo de um estado de ordem para um estado de desordem. Como a gente pode levar isso para os processos naturais? Nesta outra imagem, observamos um pouco de água sendo misturada com tinta. O que vai acontecer a partir do momento que a tinta entra em contato com a água? Ela se mistura, ela se dilui.
e a partir de um certo momento eu não vou mais conseguir distinguir a água límpida da água com tinta. Nesta outra imagem, nós observamos a fumaça de um incenso se espalhando pelo ambiente. Nas três situações, nós temos um sentido para essas transformações que vão de uma ordem para uma desordem, ok? Vamos para um exemplo mais prático. Nós temos aqui um sistema. Nesse sistema eu tenho duas porções de água. 200 ml de água a 20 graus Celsius e 200 ml de água a 40 graus Celsius. Nós dizemos que esse sistema está mais ordenado, porque nós temos uma separação dessas duas quantidades, ok? Mas se eu misturar essas duas quantidades, eu terei então 400 ml de água e o equilíbrio térmico provavelmente vai se dar a 30 graus Celsius. Ou seja, as águas se misturaram e agora eu não tenho mais como separar aquela quantidade que estava a 20 e aquela outra que estava a 40. Pelo menos não por um processo natural, por um processo espontâneo. Então nós dizemos que esse sistema passou de um estado mais ordenado para outro menos ordenado. E isso é uma coisa natural. Em todos os fenômenos naturais, a tendência é a evolução para um estado de maior desordem, certo? E aí nós vamos falar então de um conceito muito importante que envolve a ordem e a desordem, que se chama entropia. Nós temos aqui um recipiente com um certo gás ideal a uma certa temperatura e ao lado dele um outro recipiente, só que ele está vazio. Bom, nós dizemos que esse sistema está mais ordenado, existe uma ordem de onde nós temos o gás, de onde está vazio, a temperatura, a energia desse gás também classifica uma ordem. O que irá acontecer quando nós abrirmos essa válvula? O gás irá escapar dessa região onde ele está confinado e irá ocupar todo o espaço disponível a ele. Então, nós partimos de um sistema de maior ordenação para um sistema de menor ordenação. Nós podemos dizer que a entropia é uma medida da desordem de um sistema. Quanto mais desordenado, maior será a entropia. E a ordem tende para a desordem. É um processo natural. Nesta imagem, podemos observar um fósforo queimando, um palito de fósforo queimando. Bom, ele nos fornece uma certa energia, concorda? Eu posso aproveitar a energia de um palito de fósforo queimando. Porém, até quando eu posso aproveitar? Até essa energia se esgotar. Dessa forma, o conceito de entropia nos leva a um princípio muito importante, o princípio da degradação da energia, que diz o seguinte: embora ocorra sempre conservação da energia, à medida que o universo evolui, diminui a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema. Ora, pense comigo, após queimar o fósforo, eu não consigo mais aproveitar a energia que ele liberou. Sendo assim, as transformações naturais sempre levam ao aumento na entropia do universo. Vamos agora então enunciar a segunda lei da termodinâmica. Mas antes, observe. Temos aqui dois corpos. Corpos A e B com temperaturas diferentes, sendo que o corpo A está mais quente que o corpo B. Naturalmente, o calor será transferido do corpo A para o corpo B. Isso é um processo espontâneo, e depois de um certo tempo, iremos observar que os dois corpos irão atingir a mesma temperatura. Podemos classificar o antes e o depois dessa transformação da seguinte forma. Antes, nós temos uma maior ordem. Existe uma separação entre o corpo A e o corpo B, entre as suas temperaturas, as suas energias, existe uma diferença. Então essa diferença indica a ordem. Como a ordem é maior, existe uma menor entropia. E também podemos indicar que antes da transformação, existe uma maior disponibilidade para trabalho. Ou seja, como eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, eu posso aproveitar esse processo natural de transferência de calor para obter trabalho. Após a ocorrência dessa transformação, eu tenho dois corpos com temperaturas iguais, então eu tenho uma menor ordem.
e uma maior entropia. Mas agora, como esses dois corpos têm a mesma temperatura, não há mais fluxo de calor. Agora, como as temperaturas se igualaram, a minha disponibilidade para trabalho é menor. A energia, após esse processo espontâneo, oferece menor disponibilidade para a realização de trabalho. Vejamos uma outra situação. Vamos imaginar que nós tenhamos duas fontes térmicas, uma fonte quente e uma fonte fria. Temos aqui fonte A, fonte B. A temperatura da fonte A é maior que a temperatura da fonte B. Essa fonte A pode ser um combustível, por exemplo, pode ser a queima da madeira, pode ser o aquecimento da água que forma o vapor. Em virtude dessa diferença de temperatura, eu posso classificar elas em relação à sua ordem e entropia. Então nós temos a fonte quente com a maior ordem e uma menor entropia e uma maior disponibilidade para trabalho. A energia presente da fonte A me oferece maior disponibilidade para trabalho. Na fonte B nós temos uma menor ordem, uma maior entropia e, consequentemente, uma menor disponibilidade para trabalho. Porém, as duas fontes têm temperaturas diferentes. Significa que elas podem trocar calor entre si, certo? Só que entre as duas fontes eu vou colocar uma máquina térmica. Como exemplo de máquina térmica, você pode lembrar da locomotiva a vapor, do automóvel que utiliza motor a combustão, de uma usina termoelétrica ou termonuclear. O que faz uma máquina térmica? Ela retira calor de uma fonte e cede para outra fonte, ou seja, tira da fonte A e leva para a fonte B. Só que parte desse calor que ela retira da fonte A, ela transforma em trabalho útil. Por isso que ela é uma máquina térmica. Então nós temos aqui um esquema simplificado de como funciona a máquina térmica. Retira calor de uma fonte quente, cede para uma fonte fria, uma fonte de menor temperatura, só que aproveita parte desse calor retirado da fonte quente para a realização de trabalho. Uma pergunta: será que seria possível converter integralmente, 100%, o calor retirado da fonte quente em trabalho? Não é possível. É uma impossibilidade da natureza. Eu não consigo transformar todo o calor retirado da fonte quente em trabalho útil. Sempre haverá uma perda de energia na forma térmica para a vizinhança, para o ambiente, para a fonte fria. Podemos, então, dessa forma, enunciar a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: o calor não se propaga de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja a uma temperatura mais alta. O calor sempre irá fluir naturalmente, espontaneamente, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O outro enunciado, também para a segunda lei da termodinâmica, faz referência às máquinas térmicas. É impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Vamos fazer uma revisão dos conceitos e ideias apresentados nesta videoaula. Nos processos irreversíveis, aqueles que são espontâneos, a entropia aumenta, ou seja, aumenta a desordem, e a energia torna-se menos disponível, mais degradada. Então, para todo processo espontâneo, para toda transformação espontânea, a entropia sempre irá aumentar. Ou seja, vamos sair de um estado de mais ordem para um estado de mais desordem. E a energia se torna menos disponível, mais degradada. Pensa num exemplo. Imagine um carro que utiliza um motor a combustão. A queima da gasolina provoca um maior aumento da entropia, uma maior desordem. E a sobra dessa energia que é utilizada para movimentar o carro torna-se cada vez menos disponível, mais degradada, menos disponível para ser utilizada novamente.
Retomando a primeira lei da termodinâmica, ela trata da lei da conservação da energia. Ela diz que a energia do universo é constante, ela se conserva. Porém, a segunda lei trata da qualidade dessa energia. Diz que a entropia do universo está sempre aumentando, ou seja, a energia do universo está cada vez mais se tornando mais degradada e menos disponível para o trabalho. Para a próxima videoaula, iremos abordar transformação cíclica, máquina térmica e máquina frigorífica e o ciclo de Carnot. Obrigado por assistir e até mais.